Está gravando. E boa tarde, pessoal. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje, né? A gente está começando mais um Café com a ANER. A Regina Bucco não está conosco esta semana, excepcionalmente, porque ela está no congresso da FIP, o Congresso 2022, junto com o Rafael Soriano, que é o presidente da ANER. Os dois foram para lá numa missão muito importante de trazer informação e sobre o que está acontecendo no mercado de mídia como um todo aí no mundo. Então, eu tenho certeza que a gente vai receber bastante conteúdo deles aí em breve no retorno. E aí eu fui incumbido aqui de apresentar o Café com a ANER nesta semana e na próxima também. Eu tive a sorte aqui, a honra de contar com a presença da Ana Brambilha, que eu já tive a oportunidade de conhecer, já tive a honra de ver um conteúdo dela muitíssimo interessante para nós aqui, publishers. A Ana, ela é professora e líder de novos projetos do Núcleo Master de Negócios de Mídia, é uma escola aqui em São Paulo, que fica na região da Bela Vista. Então, vale muito a pena aí adicionar a Ana nas redes de vocês para ficar atento ao conteúdo que ela publica e também com as oportunidades ali de ter um curso ou alguma assessoria mais direta dela, né, e do time que trabalha ali com ela. E aí, Ana, eu passo a palavra para você hoje, tá? A gente quer entender um pouquinho mais esse mercado de mídia e tal, e aí fique à vontade para a apresentação do seu tema. Um pouquinho antes do final, a gente abre aí para que todos vocês possam participar, fazer alguma pergunta ou comentário, tá bom? E acredito que durante a própria apresentação, né, Ana, se alguém tiver alguma dúvida mais pontual, creio eu que possa fazer alguma intervenção também, certo? Com certeza. Te agradeço muito, Demetrios, agradeço a todos vocês que estão aqui hoje, e fiquem, por favor, à vontade para abrir o microfone e falar, tá? A menos que o Demetrios queira alguma coisa diferente, qual que é o problema? É que, como eu só estou com uma tela, se eu compartilho com vocês, né, a apresentação, aí eu deixo de ver os rostinhos de vocês. Eu até queria convidá-los a abrir as câmeras, quem estiver disponível, e com essa possibilidade, até para vocês mesmos interagirem, né? Mas, por favor, realmente fiquem bem à vontade. Fiquem todos à vontade, viu, gente? Fiquem tranquilos aí, estamos todos colegas aqui, e fiquem à vontade aí para colocarem o que for necessário, tá bom? É porque eu acho que essa conversa, esse café, né, Demetrios, já começa com uma pimenta boa aqui, né, para a gente poder dar uma risada juntos. Que título provocante, quando eu vi isso daí eu falei, nossa, gente. Isso foi uma peraltice, assim, minha e da Regina Bucco, porque a gente estava pensando num título, né, numa chamada, e aí eu larguei essa para ela, mas eu larguei, juro que foi assim, uma possibilidade um pouco de brincadeira, mas sabe aquela brincadeira que tem um fundo de verdade? E aí ela gostou. E eu pensei, ai, Regina, onde é que a gente vai cair? Vamos ver se o pessoal vai entender. Mas, claro, tem uma baita de uma ironia por trás dessa expressão. Eu acho que aqui todos, né, são do meio, enfim, sabem, ou já passaram por redação, ou têm um contato muito próximo, né, com jornalistas, e sabem que a nossa relação dentro de uma redação com o público, né, e quem trabalhou em meio impresso tem essa relação aí com a figura do leitor, né, é sempre essa de tentar se dirigir a ele como querido leitor, né? Enquanto, na verdade, ultimamente, especialmente, a gente tem tido uma relação mais espinhosa com esse leitor, né? E não propriamente assim, porque a gente não quer se relacionar, mas porque as relações humanas, de modo geral, na atualidade, elas estão estremecidas, né? Só que talvez no jornalismo, embora aqui tem pessoas como a Nívia Carvalho, que está aqui também nos assistindo hoje, que também foi uma das primeiras editoras de social media, né, na imprensa brasileira, ela era do Globo, nessa época eu também fazia o mesmo papel no Terra, a gente sempre percebeu que realmente precisa, né, esse relacionamento precisa acontecer entre o jornalista e o público de modo geral, não só leitor, mas espectador, ouvinte, whatever. Isso, enfim, a gente está falando do começo dos anos 2000, né, esse relacionamento não é que ele precisa acontecer, ele se tornou já uma realidade, só que a gente não sabia muito bem como fazer, né? Só que ultimamente as coisas estão realmente, como eu falei para vocês, mais delicadas. Não só entre jornalista e público, mas
entre todos nós, especialmente em redes sociais, né? Ao mesmo tempo, talvez os veículos de imprensa nunca precisaram tanto assim do público. E eu estou falando de um público até mesmo pagante, né? Antes de a gente começar aqui essa conversa, eu estava conversando com o Demetrios, ele comentando, né, quais são as dinâmicas que a Carta Capital passou a adotar de um relacionamento, né, de ter um relacionamento não, mas de estabelecer, né, um modelo de negócios que está baseado na receita gerada pelo usuário, em reader revenue, né, e isso, obviamente, está concatenado a um grande contexto global de modelos de negócio, de estratégias, né, do produto editorial. Então, aqui, por mais que todos imaginem, né, sejamos ou jornalistas ou trabalhamos muito próximos dessa realidade, a gente vai ter uma visão aqui humana, claro, bastante, digamos, cuidadosa, né, do ponto de vista do relacionamento entre pessoas, quando a gente fala diálogo com audiência, mas também a gente vai ter essa preocupação com o produto, né, que são coisas que não podem caminhar de maneira separada. Daí, um pouco preocupada com isso, né, o quanto nós estamos dependendo do público e o quanto nós estamos dispostos a nos relacionarmos com ele, né, eu me lancei a fazer essa pesquisa aqui pelo Master esse ano, que foi entre os meses ali, metade de janeiro, até ainda durante o mês de março, eu coletei 160 respostas de jornalistas a um formulário, e que, na verdade, ela um pouco atualizava um relatório muito semelhante que a gente fez aqui há 2 anos, exatamente há 2 anos, né? E também mapeava esses hábitos e qual é o status, né, de relacionamento que hoje as redações brasileiras mantêm com as suas audiências. E aí, nesses últimos 2 anos, justamente, né, calhou de, justo aqui, o Estadão e a Folha lançaram campanhas institucionais, né, e criando editoria, né, abrindo espaços, né, para tentar trazer esse leitor para dentro do produto, né, do veículo, na intenção de fidelizar. Enfim, essas matérias, elas falam bastante detalhe de cada campanha, mas aqui o que é importante a gente sinalizar, sobretudo, é o quanto os veículos, a exemplo destes 2, né, obviamente não são só eles, mas desejam ter esse diálogo, né? E aí se fala muito em diálogo com a audiência, né, em conversa com o público, em conhecer o usuário, o leitor. Ano passado, nós tivemos aqui na escola, nós oferecemos um curso chamado Audience First, e ele reuniu uma série de jornalistas atuantes em veículos, né? E aí eu tive uma experiência muito bacana de tentar entender o que era diálogo para esses veículos, né? E ali eu percebi que não há um consenso. Por isso também que eu fui atrás dessa compreensão, o que nós, jornalistas, entendemos por diálogo com o público, tá? Só para a gente deixar a coisa mais concreta, né? Na verdade, por que a gente fala do público como um participante na nossa estratégia de negócios, né? Não é apenas por a gente ser, digamos, bonzinho, entre aspas, né? Para dar atenção para o público, mas a gente realmente precisa que esse público esteja perto da gente, porque, claro, a publicidade vai embora, né? A gente já sabe para onde ela está indo, ela vai para as big techs, e aí o que sobra para a gente é justamente o discurso que as big techs adotam, né, que a gente realmente precisa adotar esses canais de geração de receita que estão ligados diretamente ao financiamento que venha da população, né, que é doação, que é assinatura, que é micropagamento, que são vários modelos de membership, por aí vai. Isso também dito por esses 216 publishers, né, que foram ouvidos pelo Reuters Institute, nessa pesquisa que eles publicam todo comecinho de ano, para mostrar tendências, né? E aí, quando a gente vai tentar entender um pouquinho como que nós estamos nos relacionando com o público, tem uma série de leituras, né? E aí tem uma autora norte-americana chamada Jennifer Brandel, ela é uma pessoa bem do mercado, ela faz parte daquele The Membership Puzzle Project da Universidade de Nova York, e ela tem alguns textos em que ela fala da cultura do desdém. O que é isso? É uma cultura que se, digamos, instituiu nas redações de um modo muito orgânico, né, sem vontade propriamente de ninguém, mas essa cultura do publica e esquece.
né? Então, nós aqui estamos preocupados na redação, e não é um demérito nosso, né? Nós somos incumbidos de publicar conteúdo, né? A gente não tem o hábito de voltar naquele conteúdo para ver exatamente quais são as repercussões que ele vai ter. E aqui a gente está falando em tese, tá? Não é algo pontual. É um hábito mesmo de ler comentários, por exemplo, né? E às vezes comentários até mesmo que fazem correções ao nosso trabalho. Então, com essa instauração, digamos, da cultura do desdém, isso foi se perpetuando ao longo do tempo, né? Até porque a grana, né, o sustento do veículo não vinha propriamente do público, ele vinha muito mais da publicidade. Então, o público era aquele que existia apenas na ponta final do processo, para consumir o produto que a gente fazia, né? E aí se estabeleceu de uma certa maneira, e obviamente aqui não é para generalizar, é para a gente tentar entender, assim, grosso modo, né, o padrão de imagem que muitos jornalistas fizeram, né, ao longo do tempo sobre o público, que o leitor é esse Homer Simpson, né, essa pessoa boba, ignorante, né, ou que não tem muita consciência daquilo que está consumindo e, portanto, não dá valor até mesmo para o trabalho de um jornalista. Agora, quando a gente pensa em diálogo, né, e por que a gente está precisando tanto hoje conversar com este Homer Simpson, né, a gente percebe que a gente não pode ficar buscando nele apenas uma fonte de receita, né, até porque ele não vai se dispor a isso de uma hora para outra. A gente não tem o hábito, né, de fazer com que o público pague por notícias, né? Eu já fiz aqui alguns levantamentos entre alunos mesmo, e é muito fácil o próprio jornalista não pagar por material, por produto noticioso, jornalístico, editorial, né? E aí eu pergunto por quê? E geralmente o porquê maior eu posso encontrar algo de graça em outro lugar, né? Então, ou igual, ou parecido. Então, quando a oferta da informação é muito grande, isso não é nenhuma novidade para quem está aqui, né, a gente começa a procurar diferenciais. Opa, então, se não adianta mais eu apenas fazer conteúdo, né, publicar e deixar lá para a pessoa consumir, o que mais eu posso oferecer para ela? E aí vem essa necessidade de a gente dialogar com esse público, né? Quando a gente desmembra, né, e vai na etimologia da palavra diálogo, né, vai tentar, a gente entende que ela vem, né, desse prefixo dia, né, que nada mais nada menos é do que um lá e cá, não tem nada a ver com dois, tá, gente? Eu até achei no começo que tivesse a ver com duo, né? Mas não, é dia mesmo, lá e cá, então uma coisa que vai, né, como se fosse um pêndulo que vai e volta, né? E obviamente o logos tem essa conotação de ideia, de palavra. Então, o diálogo essencialmente é a palavra que vai e volta, e vai e volta. Ou seja, ele não é unidirecional. E isso que me causou uma certa preocupação, por aí que eu fui fazer a pesquisa, porque quando eu conversei com esses alunos, alguns deles me disseram, eu perguntei essencialmente, falei, olha, vamos lá, vamos né, objetivamente, o que tu entende por diálogo com o público? E aí um aluno me trouxe essa primeira opção de resposta que eu coloquei ali no formulário. Ele disse assim, para mim, diálogo com o público é a gente produzir conteúdo que faça sentido para ele. Eu ouvi e pensei, puxa, tem discussão a ser feita por aí. Porque assim como ele, eu também peguei outras respostas, né, de outras pessoas que foram me dizendo que achavam que era diálogo com o público, e coloquei ali para esses 160 jornalistas também darem a opinião deles. E realmente produzir conteúdo que faça sentido para o público é sinônimo de diálogo, né, é o que a maior parte dos jornalistas aqui entende como diálogo. Agora, pensem em produzir conteúdo que faça sentido para alguém. Eu estou mandando o pêndulo para um lado, né? Eu não estou necessariamente aqui considerando ele de volta. Eu sei que a coisa pode ser meio filosófica aqui, mas é lógico, né? A produção de sentido, produção de conteúdo, um tem que conhecer o outro, né? E aí, de repente, dentre essas alternativas, também tinha ali a possibilidade de conversar com pessoas, né, durante a apuração, ou ainda oferecer canais para o usuário enviar mensagens para a redação, responder comentários, promover encontros com o público, conversar sobre o veículo com quem não é jornalista, né? E tudo isso aí acabou ficando em plano bem inferior, né? Então,
para uma boa parte, né, dessa nossa amostra, dialogar ainda é unidirecional, ainda é produção de conteúdo, one way, né, e não essa troca. Aí a gente começa até a pensar um pouco, né, mas não só nessa estrutura de palavra, mas como o nosso imaginário funciona na língua portuguesa, né? E aí a gente pode fazer esse jogo de palavras, né? Eu falo para alguém, assim como eu digo algo para alguém, mas eu não consigo conversar para alguém. Eu não consigo dialogar para alguém. Eu só consigo conversar com alguém. Isso também é uma provocação que um autor chamado Mortimer Adler faz quando ele publica o livro Como Falar, Como Ouvir, né, que ele sinaliza que das 4 competências comunicacionais humanas, né, 3 a gente aprende, uma não, né? E aqui é simples, quer dizer, a gente aprende, quando é bebezinho, a gente aprende a falar. Na escola a gente aprende a ler e a escrever, mas ninguém ensina a gente a ouvir. E aí, por conta disso, de achar que escuta é simplesmente uma habilidade biológica, né, e não necessariamente comunicacional, a gente acaba não conseguindo mais ouvir os outros. E o próprio jornalista, como um profissional da comunicação, ele só vai ouvir alguém quando é necessário, ou seja, na condição de uma fonte, né, e não necessariamente quando for alguém para conversar sobre outros assuntos. Por que eu comento isso com vocês? Até porque um outro aluno, eu dei um exercício nessa aula, que era um exercício justamente de fazer uma entrevista com uma pessoa que não fosse jornalista. E aí esse aluno chegou um dia na aula e falou assim, nossa, professora, eu me dei conta que eu só converso com jornalista. Então fala mais com o porteiro do teu prédio, puxa a conversa com o Uber, né? Fica ali um tempinho mais trocando uma ideia com o teu médico, o que seja, né? Porque a gente sair da bolha, né? A gente fala muito de que a população está nas bolhas, né? Mas nós também podemos estar nas bolhas, né? E a gente nem sempre perceber isso, que é um grande perigo, né? É claro que o público ele ainda é o grande destinatário do nosso trabalho, né? Isso é muito claro para boa parte dessa nossa amostra, né? Mas ainda assim, quando a gente pensa em reportar, né, quando a gente define uma pauta, por exemplo, a gente fica muito mais preocupado em reportar sobre algo. Quando a gente vai para a reunião de pauta, né, a gente pensa, eu vou falar sobre tal acontecimento. Que tal a gente fazer uma cobertura sobre algo que vai acontecer? E depois a gente se preocupa para. Né? Então, o grande desafio, talvez, nesse primeiro momento de que a gente precisa estabelecer um diálogo com o público, seja migrado, reportar sobre algo, para primeiro pensar, eu preciso reportar para alguém, né? E aí uma estrutura de pauta, ela sairia muito mais dessa coisa de, essa semana acontece tal coisa, né? Vamos fazer essa cobertura. Não, primeiro a gente pensa, com que público eu estou falando? E qual é a necessidade informativa desse público? Diante disso, como eu posso ajudar? Que tipo de informação eu posso prover para ele? Só que só tem uma forma de eu saber isso, que é ouvindo essas pessoas. Nessa pesquisa também, embora não seja o foco aqui, mas a gente perguntou, né, pediu que os jornalistas trouxessem aí algumas ideias de como eles classificam a audiência, né? A gente oferecia algumas possibilidades e dava a chance de marcar até 3 adjetivos e também de o jornalista inserir mais algum adjetivo, né? Ficou muito parecido até com a pesquisa de 2020, embora essa opção tem pouca instrução, né, que aqui equivale à limitada, ela ficou muito, aqui também aparecia, tá, como tem pouca instrução, mas por uma limitação da ferramenta, a gente tinha que colocar uma palavra só, então ela ficou limitada. A gente está achando o nosso público talvez bem mais limitado do que há 2 anos. De qualquer maneira, dentro dessa linha, a gente também perguntou para os jornalistas quais foram os hábitos deles, né, ultimamente, em termos de fato, responder um e-mail ou um comentário de usuário, né? E aí a gente ofereceu essas opções, né? Hoje, esta semana, aqui em amarelo, perdão, tá marcado, então, a opção que foi dada esse ano. Então, a gente já melhorou um pouquinho, né? A gente tem subida aqui de gente que está respondendo, digamos, com mais agilidade.
embora a gente ainda tenha alguns números significativos de pessoas que não lembram quando foi a última vez, né, nunca responderam, ou sequer têm o hábito de ler essas manifestações do público, quer dizer, bem no estilo publish and forget, né? Quando a gente pergunta do tempo, né, e a gente sabe que o tempo é uma riqueza para o jornalista, né, aqui nesse ano a gente perguntou quanto tempo do dia o colega teria para se relacionar com as audiências. E aí o grupo mais representativo disse que não tinha tempo algum, né, que foram esses 33,2%. No ano retrasado, a gente perguntou um pouco diferente, a gente perguntou quanto tempo da semana, né, eles aceitariam se dedicar para as audiências. E aí também, né, um percentual maior, né, ficou aqui dizendo que seria até 1 hora, embora esse grupo aqui de 4 horas, né, ele foi bastante representativo. E aí, quando a gente desmembrava, esses dados eram cargos de liderança, eram cargos gestores das redações, né? Então, editores-chefe, editores executivos, gerentes, jornalismo ou diretores de redação. E aí é lógico, né, a gente não vamos, assim, fechar os olhos para a realidade. A gente sabe que a gente tem uma carga de trabalho e uma especificação, um job description, que não inclui conversar com o público, né? A gente é cobrado por publicação, por publicar e esquecer, né? Então, isso aqui, propriamente, não é uma crítica ao jornalista, isso aqui é um retrato de como estamos trabalhando hoje, né? De o quanto o produto jornalístico, né, ele de fato valoriza, de fato ajuda, né, cria as condições necessárias para que haja esse diálogo. Não basta a gente criar campanhas, né, criar editorias, ou até mesmo criar um cargo na redação, como já existe, né, de editor de engajamento, editor de membership, editor de audiências, se isso se isso não passa a fazer parte de um produto, né? E aqui hoje a gente pode tentar dar uma olhadinha, se der tempo, em alguns exemplos, né, alguns veículos que têm tentado fazer isso e criado maneiras, né, que não existe uma nem duas, por sorte. Essa outra pergunta, gente, eu sei que eu estou metralhadora aqui, né? Por favor, me interrompam, tá? Se vocês quiserem fazer um comentário. Para mim está maravilhoso aqui, Ana. Beleza, então bora lá. Eu sei que às vezes é muito número e a gente pode, né, embaralhar um pouco as coisas, e também estou dando a minha leitura aqui deles, né? Eu acho que o importante também é que vocês baixem o relatório, ele é totalmente livre, e que fiquem à vontade para fazer os cruzamentos que vocês acham necessários, né? Inclusive até a própria base de respostas fica à disposição. O que me chama um pouco a atenção, né, são os pontos mais preocupantes, lógico, né, porque esse relacionamento ele não está ainda fluindo entre os jornalistas e a audiência. E aqui eu perguntei qual seria a posição desses colegas em relação a relacionamento com o usuário. Também, de novo, pedi que escolhessem até 3 opções. O maior grupo, né, mais representativo, disse que gostaria de se relacionar mais. Então, percebam, existe essa consciência de que relacionamento é algo importante, né, mas que a gente ainda não está fazendo e, por algum motivo, né, precisa ser descoberto, precisa ser identificado, tem que ser equilibrado, equalizado, melhor dizendo, com as nossas outras atividades, né, e com os propósitos do veículo. Agora, o que me chocou mesmo, é essa segunda opção. Segunda opção não, né? Na verdade, o segundo grupo mais representativo de respostas disse que é importante, mas que não é a minha função. Por que me choca? Porque talvez aqui não é uma questão do produto, né, gente? Aqui não é uma questão de que o veículo não cria as condições, de que, enfim, o jornalista ele tem um grau de cobrança por produtividade muito grande. Não. Aqui é que o próprio jornalista não acha que deva conversar, que não é parte do trabalho de um jornalista se relacionar com o público. E aí eu pergunto, né, a gente vai então continuar publicando conteúdo cegamente, né, num espaço que já está saturado de conteúdo, né? E tem pessoas que não são jornalistas publicando mais conteúdo ainda, né? Nós publicamos algo diferente, não tem dúvida, né? Mas a gente ainda está aqui, focado, centrado em publicar conteúdo.
E esse relacionamento, esse diálogo, não é a minha função. Então, eu vou continuar olhando apenas para esse quadradinho, né, onde eu sempre estive. Eu não consigo enxergar que a minha função social, a minha missão social, ela pode se estender um pouco, né? E aqui eu não estou dizendo que a gente tem que, sei lá, dar carona para o público, para o trabalho. Não é isso, né? É conversar, é ter algum tipo de relacionamento. Tem muita gente que comenta comigo, até em aspecto de crítica, né, dizendo, é impossível a gente escalar essas conversas, né? Imagina um veículo em que o jornalista tem que falar com todo mundo. Não, é lógico, é uma coisa que tudo tem que ser muito estruturado, né, para que funcione. Não adianta a gente querer também criar um grupo de WhatsApp que não seja possível de ser moderado, por exemplo, né? Eu já vi muita gente até preocupada e falando nesse sentido comigo, nossa, mas 256 pessoas, né, que é o que cabe num grupo de WhatsApp, se essas pessoas começarem a, enfim, saturar aquilo de conteúdo, eu não vou conseguir moderar. Eu falei, 256 pessoas é o que permite o WhatsApp. O que a tua rotina permite? E o teu projeto permite? 30? Então, tu vai ter 30 pessoas no grupo de WhatsApp. Ah, mas aí as outras pessoas vão ficar querendo entrar. Elas vão ficar numa lista de espera. Ou ainda, cria um outro grupo de WhatsApp. Deixa na mão de outra pessoa da equipe. Né? Então, eu acho que essa falta de visão, talvez, estratégica do relacionamento, né, esteja nos impedindo de fato, estabelecer esse diálogo. A gente quer fazer o diálogo, a gente acha que ele é importante, né? Mas parece que não tem como fazer, porque ele é muito gigante, né? Desde que a gente coloque regras. O que é um pouco complicado, né? Quando a gente pensa que, poxa, essas pessoas, né, que digamos que falaram que é importante, mas que não é a função delas, né, se relacionar com o público, elas, na pergunta anterior, né, elas disseram, né, uma boa parte, né, quase 68%, disseram que não tem hábito de ler comentários, não lembra quando respondeu ou nunca respondeu. E esse mesmo grupo, né, acabou descrevendo naquela nuvem de tags lá, né, que eles classificavam, davam alguns adjetivos para as audiências, mais da metade usou pelo menos um adjetivo negativo daquela lista, né? Então, acha a audiência raivosa, chata, limitada, né, ou com pouca instrução, mal-humorada, desinformada. Então, a gente realmente vê que não é só o fato de que esses jornalistas acham que não é função deles. Não, é porque eles realmente têm uma visão muito pejorativa, muito talvez Homer Simpson, né, de que essa audiência ainda tem que ficar lá na ponta, lá no cantinho dela, e ela que não vem atrapalhar o meu trabalho. E aí que eu trouxe para vocês, assim, eu estou sem o meu celular aqui, então eu não sei muito como a gente está de tempo, Demetrios, mas A fica à gente vontade. tem uma meia hora ainda, né? Ah, maravilha. Tá, acho que estamos bem aí pelo jeito, né? Em relação a tempo. Acho que sim, né? Porque, na Sim, sim. verdade, aqui é uma parte rápida, eu só queria mencionar alguns nomes, talvez, de veículos e casos para que isso pudesse ser depois aprofundado. E aqui não é só um caso de um veículo, né? No caso dessa rádio, se eu não me engano, eles são da Califórnia, de eles terem várias possibilidades, né? Várias modalidades de estabelecer o contato, né, do público poder ter acesso à redação, de poder participar de eventos em que vai se discutir o veículo, que vai se discutir os problemas da cidade, né, e aqui, inclusive, está associado a um programa de membership, ou seja, está associado ainda ao financiamento, né, as pessoas pagam para fazer parte dessa rotina do veículo. Então, vai desde uma associação muito básica, né, em que a pessoa apenas recebe convites e uma revista impressa, até o Círculo do Presidente, né, em que acaba ali recebendo, como chama, convites, né, para poder estar em eventos junto com o presidente da emissora. Isso também não precisa estar, obviamente, associado a um programa de financiamento, né, essa outra rádio, de uma cidadezinha chamada Amador, na Califórnia, Cap Radio. Eu gosto muito do exemplo deles, porque eles fizeram um trabalho breve de pesquisa na população e descobriram que essa cidadezinha tinha o maior índice de suicídio
né, por habitantes nos Estados Unidos. Quer dizer, a proporção de suicídios registrada na cidade de Amador era a maior dos Estados Unidos. E eles tentaram descobrir por quê. E lá pelas tantas eles levantaram dados, viram que a maior parte da população era composta por pessoas idosas e que havia uma quantidade muito baixa de psiquiatras atuando na região. E essas pessoas muito sozinhas, a cidade ali tinha variações de temperatura, enfim, eles notaram que esses velhinhos precisavam socializar. E por que não a rádio, né, que já cumpre um pouco esse papel, né, através da transmissão e do telefone, né, a pessoa entrar ao vivo na programação, por que ela não poderia fazer mais nessa direção? Então, ela começou a promover eventos, começou a criar, esse aqui é um deles, né, na verdade, uma roda de conversa, uma palestra, fizeram corridas pela cidade, né, caminhadas, né, imagino eu, por serem pessoas mais idosas, pela vida, né, e começou a atuar, né, na comunidade, desempenhando um papel social que vai muito além da mera produção de conteúdo, né? A gente sabe que não é mera, né, que já dá um trabalho fenomenal, mas aqui para eles, para esses velhinhos, eles estavam precisando mais do que conteúdo, né? Eles estavam precisando, de fato, de alguém que pudesse organizar esse encontro. E aí depois esse projeto ficou conhecido como Cap Radio Rural Suicide, que foi realmente um marco, né, na história dessa rádio. Tem vários outros projetos, gente, nessa linha, né, de veículos que se colocam à disposição de ouvir as pessoas, né, e geralmente isso se dá através de eventos comunitários, né. O News Voices é um projeto que não está só em Nova Jersey, está em vários outros lugares nos Estados Unidos, e eles praticam uma coisa que foi denominada listening journalism, né? Então, não é só aquela história de querer saber o que as pessoas acham da matéria, né? Lá no final da nossa cadeia produtiva, eles perguntam quais são as pautas necessárias, né? Eles não garantem que vão produzir, mas eles querem saber quais são os problemas na vida dessas pessoas, né, que podem se tornar pautas. Muitas vezes essas pessoas, elas participam do processo de apuração, e depois é feito um outro encontro nesses moldes que vocês estão vendo aí na tela, para tentar entender se aquele material ele cumpriu as expectativas ou não. É o típico jornalismo como serviço, né? O jornalista quis ser esse serviçal da sociedade, né? E é lógico, isso tudo tem que estar muito bem amarrado, né, com o modelo de negócio, porque, enfim, não adianta só a gente querer ser altruísta, né, querer desenvolver a empatia se a conta não fecha. Então, é lógico que, às vezes, o veículo inteiro não vai poder ser listening, né? Mas ele pode ter uma parte que seja listening, e essa parte até mesmo ser financiada por um patrocinador específico, né? Alguma empresa que esteja querendo se associar com uma marca que realmente está disposta a fazer algum bem pela sociedade. Não é o caso da BBC, né? Porque a gente sabe que o modelo deles é outro, mas eles têm um caso muito interessante de um produto, né, justamente isso que eu falava para vocês, é um vertical dentro, né, do grande universo de conteúdos da BBC que se chama Crossing Divides. E o que eles propõem aqui? Algo que não é novo, tá, gente? A gente já tem até canais brasileiros no YouTube, como, se não me engano, é o Spotniks, que se propõe a colocar pessoas que pertencem a grupos ou que têm papéis na sociedade totalmente antagônicos para conversar. Então, aqui, eles estavam justamente tentando criar esse encontro, estabelecer esse encontro de dois filhos, né, que perderam a mãe porque ela foi morta por homens que hoje estão presos, né, qual seria a conversa entre esses filhos e esses homens que mataram a mãe deles? Por outro lado, né, Ana, desculpa Por interromper, favor. a gente já viu casos problemáticos desse suposto antagonismo em alguns canais por aí, né? Conta. É, eu acho que não tem problema nenhum dizer isso, porque é senso comum. CNN, né? A gente viu ali o que aconteceu na CNN de colocar um antagonismo que muitas vezes reflete condutas distintas ali em relação a questões democráticas, etc., né? Uhum.
Não estou dizendo que, obviamente, isso não seja interessante. Para falar a verdade, eu acho super interessante. Conheço muito bem o trabalho do Sputnik também, são ótimos. Eu acho que eles fizeram isso antes do que a CNN, né? Sim, sim, ele é bem mais antigo. Mas eu acho que é um ponto para se pensar. Eu acho que é uma coisa que às vezes me dá um pouco de medo, assim, quando eu vejo Não duvido. alguns veículos que falam: vamos colocar pessoas que pensam diferente. Aí você põe um defensor das causas humanitárias e alguém que defende o outro oposto. E qual é o outro oposto de causas humanitárias, né? Por exemplo, né? Então, eu acho que aí realmente entra a história de, bom, estamos organizando esse produto, né? Vai ter temas que a gente não vai poder colocar, porque eles podem descambar para um tipo de interação que, enfim, não vai ser produtiva para ninguém, né? E aí, claro, eu acho que nessa hora vão entrar esses debates um pouco mais óbvios, né, que são ideológicos, que fazem parte das pautas que são ora conservador, que são conservadoras ou que são progressistas, né, nitidamente. E realmente, hoje em dia, a coisa está muito mais sensível, né? Nesse ano, no Brasil, nem se fala, quer dizer, parece que tudo que a gente for tocar pode gerar uma grande explosão, né? E aí, é lógico, tem que ver se a gente vai conseguir ajudar esse grupo a dialogar, né? Nós, como jornalistas. Eu penso muito aqui, Demetrios, como a gente está cumprindo algum papel de missão social ao criar esses diálogos, porque às vezes a gente pode se perder um pouco naquela cobrança que a gente tem de gerar audiência, né? Então, putz, é legal, vou fazer isso aqui, isso vai gerar audiência, isso vai ter repercussão, isso até mesmo vai projetar o meu produto. Sim, mas o quanto eu estou ajudando aquelas pessoas a realmente se entenderem, né? Se essa parte, ela não estiver presente, eu acho que aí realmente não vale a pena, né? E por isso que a gente tem que realmente estruturar. Eu sugiro que vocês deem uma olhada bem a fundo no site do Spaceship Media. Eles têm muito material de apoio, vários PDFs, assim, para as pessoas de outros lugares criarem, adotarem a prática que eles criaram. Eles criaram toda a estruturação de um diálogo, né? Que é composto por 4 perguntas, né? Então, eles identificam problemas, e são problemas, às vezes, muito mais pontuais. Por exemplo, alguma empresa que vai se instalar numa cidadezinha do interior. E essa empresa, ao iniciar as atividades, ela pode poluir o rio. E só que ela também vai gerar muitos empregos. Então, naturalmente, aquela comunidade se divide. O que eles fazem? Eles chamam pessoas que são a favor, outras que são contra a instalação dessa indústria, né? E tentam fazer esses grupos dialogar. Então, percebam, a gente não está querendo aqui resolver, né, e nem unir direita e esquerda. Não é essa a intenção, né? E também não é convencer um lado de que o outro está certo, né? Eu acho que isso nem é parte, e nem deveria ser, né, o nosso objetivo. Acho que não sei nem se teria por que ser. Não cheguei a pensar nesse nível, mas aqui a intenção é que um comece a escutar o outro. Lembra a história da escuta, né? Não somos só nós que precisamos escutar o público, né? Talvez a gente também consiga ajudar o público a se escutar entre si, né? E aqui, nessa estrutura de perguntas, eles deixam, assim, muito claro o espaço e o tempo de fala para cada grupo, né? Não é somente sobre si, mas também sobre o que eles acham que o outro pensa a respeito deles, né? Ou o que eles gostariam que o outro soubesse a seu respeito. Ou ainda, de que forma eles acham que o outro os percebe, sabe? Então, são várias abordagens que saem do lugar comum, saem do mero embate ou combate. Porque talvez o que a gente esteja tentando fazer, em colocar grupos diferentes para conversar, seja isso, a gente acaba vendo a coisa simplesmente se confrontar. A gente não faz com que um escute o outro, né? Eu sei que falar é muito bonito, né? Os experimentos, eles estão aí realmente, né? Os bons e os não tão bons, assim, para ensinar para a gente, mas o fato é que o nosso papel social, ele pode estar além da produção de conteúdo. É a gente olhar para a sociedade e ver do que a sociedade está precisando, que nós podemos ajudar, além da produção de conteúdo. Podemos ir para um café uma vez por semana e trabalhar de lá, identificados como, né, pessoas, jornalistas de tal veículo,
Foi mais ou menos isso que o pessoal desse jornal fez, na cidade de Mafra, no Texas, no interior do Texas. Eles não tinham mais dinheiro para pagar o aluguel do prédio comercial onde eles tinham a redação, então acabaram alugando esse galpão, onde era uma agência funerária. Aí ninguém queria alugar, né? Eles conseguiram um preço bem baixo, alugaram esse galpão e criaram um café. A redação em si, ela ficou num pedacinho, numa salinha lá dos fundos. Só que os jornalistas, até mesmo por ser um espaço muito pequeno, eles eram convidados para trabalhar no café, que era aberto à comunidade. Né? E aí eles usam esse termo tão bacana, que foi um termo que eles disseram para o New York Times, né? E saiu uma matéria no New York Times sobre eles, falando que ali o jornalista conseguia sentir o pulso da realidade. Eu acho tão bonito isso, porque realmente, quando a gente sai da nossa bolha, quando a gente sai da nossa redação, até mesmo da nossa casa, né, e começa a circular em espaços, não estou falando espaços, como vou dizer para vocês, onde circula comunidade carente, né, transporte público, não, qualquer lugar, né, a gente sair na rua sem fone de ouvido, né, e ouvir conversas das pessoas, né, e também conversar com essas pessoas. Isso aí acaba sendo facilitado no momento que a gente está num ambiente como esse que eles criaram. Né. Outra iniciativa muito interessante foi nesse jornal Star News, de uma cidade chamada Peoria, em Illinois, e eles criaram essa técnica de bola de neve, né, ou seja, teve um momento que o jornal realmente estava com números muito baixos de aceitação, de circulação, de vendas, e eles notaram que havia algum movimento acontecendo, né? Por que as pessoas não queriam mais consumi-los, né? E aí esse cara, o Dennis Anderson, que era o diretor de redação deles, ele falou assim, cara, vamos para a rua. E vamos para a rua para tentar não perguntar por que as pessoas não querem ler a gente. E também não vamos perguntar o que elas gostariam de ver no nosso veículo. Vamos tirar a gente do centro dessa conversa. Vamos conversar sobre a vida delas? Né? Então, eles foram para esses comércios locais. Né? Então, aparece ali que ele foi nessa barbearia, eles iam em mercadinhos locais, né? Eles conversavam com mães que estavam esperando os filhos na frente das escolas, e tentavam entender o que era importante na vida dessas pessoas, né? Para elas. Não estou falando aqui do meu veículo, eu estou tentando falar de vocês. Essa história de como o meu veículo vai se encaixar na tua vida, eu penso depois. Né? Eu primeiro preciso saber o que é importante para ti. Senão a gente acaba caindo naquele problema que um aluno também comentou comigo, que é assim, professora, a gente pergunta para o leitor o que ele gostaria de ler. Aí ele fala, gostaria de ler um suplemento sobre gastronomia. Aí a gente faz o suplemento e ele não lê. É um fracasso. Então, o que acontece? Até tem uma brincadeira que eu faço, né, com a fala do Dr. House, né, daquela série, que é Everybody Lies. Quer dizer, na frente de um pesquisador, ainda mais se esse pesquisador é jornalista, né, ele acaba criando um distanciamento em que as pessoas, sim, elas mentem, entre aspas, né, mas elas querem dizer aquilo que agrade o pesquisador. Aliás, Ana, ó, só uma explanação aqui, né? Claro. O que eu percebo é assim, a gente que trabalha nesse mercado há muitos anos, né? Quando a gente lidava muito com o offline, a gente produzia algo na esperança de que alguém fosse ler. E o único indicativo de leitura que nós tínhamos era a compra do conteúdo, né? E a compra nem sempre se refletia em leitura. Hoje, com conteúdo digital, a gente consegue identificar o que de fato está sendo lido pelos nossos leitores, né? Então, que é diferente da compra, você consegue ver um nível a mais, que é exatamente o que você acabou de falar, né? Você consegue identificar, por exemplo, quantas pessoas ou no programa de membership estão te doando, quantos assinantes você tem, não importa, e que de fato são pessoas que contribuem diretamente financeiramente para o seu negócio, mas você consegue ir até num nível mais profundo, que é daqueles que contribuem de maneira mais direta, quantos de fato leem, né? Então isso é um dado muitíssimo interessante que há alguns anos a gente praticamente não tinha ali no nosso mercado quando a gente olha para o offline. E aliás, esse negócio de leitura,
por incrível que pareça, eu acho que para mim, na minha experiência com isso, leitura ela envolve uma autofraude muito grande, né? Como assim? Porque muitas vezes você está num diálogo com alguém e tal. Eu via muito isso na universidade. As pessoas Hum, falavam, olha, vocês leram tais livros e tal. Todo mundo falava que tinha lido, mas quando você ia numa análise mais profunda, tudo. você percebia que muita gente não tinha lido nada daquilo, né? Então, e é uma autofraude porque a pessoa está se sabotando ali, de certa maneira, a partir do momento Com certeza. que ela levanta esse tipo de discurso, né? É E verdade. eu acho que e no nosso segmento é isso que eu acabei de dizer. Hoje eu acho que a gente já consegue ter algumas ferramentas para entender o que você acabou de descrever, que ajuda pra caramba. É uma ótima reflexão, né? Claro, não, totalmente. E além disso, o que que eu sugiro? Assim, é claro que às vezes a quantidade de acessos, né? Então, page views ou mesmo sessões e tal, isso não chega a mostrar para a gente, lamentavelmente, né? Se a pessoa de fato leu. E aí a gente vê que tem métricas que começam a dar uma pista um pouco mais precisa, né? Então, eu gostaria muito, assim, que em algum momento o mercado passasse a valorizar mais o tempo de permanência nas páginas, né? E, sobretudo, que o jornalista comparasse o tempo de permanência médio, né? E aí sugiro, olha, vejam isso, considerem isso no relatório mensal de Analytics, né? Qual é o tempo médio de permanência nas páginas do site de vocês? Né? E comparem com a estimativa do tempo de leitura necessário para uma página. Eu digo isso porque eu acabei de fazer uma consultoria em que tem ferramentas online, né, que a gente cola o texto inteiro e ele dá uma estimativa de tempo de leitura. Né? O tempo de leitura médio estava de 7 a 12 minutos para cada matéria, para cada página. Aí eu fui dar uma olhada no Google Analytics, né, do site, e eu vi que o tempo médio de permanência era de 1 minuto e 5. Quer dizer, as Que páginas leitura estavam sendo dinâmica é essa, né, acessadas, Ana? mas provavelmente o conteúdo não estava sendo lido, né? É. Então, por essas e outras, é que a gente acaba realmente ficando preocupado, né? E não adianta a gente publicar e esquecer, né? A gente realmente precisa voltar, né? E voltar não só para ver o que o leitor está dizendo, né? Por curiosidade, ou até mesmo para a gente corrigir alguma coisa. É tentar melhorar da próxima vez, né? É tentar adequar o nosso produto para que ele até seja mais interessante. Gente, a gente vive numa crise, enfrenta uma crise que não é só econômica. Ela é de modelo de negócio, ela é de credibilidade e ela é, sobretudo, de relevância. Né? Então, a relevância que o nosso conteúdo tem no dia a dia das pessoas, ela passa a ser medida cada vez mais pela utilidade, pela aplicabilidade que esse conteúdo vai ter na vida dessas pessoas. Tá? E aí, para isso, para a gente saber como poder ajudar essas pessoas a viverem melhor, né, a gente precisa entender da vida delas. Né? E aí é que realmente vem todo esse movimento, que não é novidade, imagina, esse texto aqui é de 2018, né, do American Press Institute, onde eles falam sobre a cultura da escuta, né, e isso realmente fortalecendo esse trabalho de reportagem e de relacionamentos. Há pouco, agora em final de maio, né, saiu essa matéria que foi de um evento que aconteceu nos Estados Unidos, reunindo vários editores de jornais locais e metropolitanos, né, que realmente se voltam para a cobertura do jornal, dos acontecimentos da cidade, enfim, e eles estavam ali ponderando o que fazer com os comentários dos leitores, que é essa coisa que parece ser tão ríspida, tão vil, né, está tão agressiva, né? Antes ela era muito território de bobagem, né? Eu lembro quando eu estava no Terra, havia uma empresa contratada para fazer essa filtragem prévia, né? Havia uma blacklist, né? Com palavras, com expressões que baniam aqueles comentários, e mesmo assim a gente recebia muita, digamos, porcaria, né? Entre aspas. Mas o que acontece hoje? A gente pode criar outros mecanismos, né? Que vão fazer com que esse espaço de comentários funcione melhor. Por exemplo, no Washington Post, e aí até deixei aqui o linkzinho depois para vocês darem uma olhada, eles vivem aperfeiçoando o sistema de comentários, né? E aí uma dessas mudanças, que foi faz um ano, né, que foi em maio de 2021, eles criaram, assim, um tempo. Os comentários das matérias vão ficar abertos por 72 horas a partir do momento que ela for publicada. Depois ele é fechado. Por quê? Porque senão vai ser... Fechado para todos, Ana? Oi? Fechado para todos? Não sei te dizer, eu acredito que Tá. sim. Inclusive, tento te dizer o seguinte, somente quem pode publicar é quem está registrado.
não assinante, mas é quem está registrado, porque eles têm todo um sistema de denúncia de comentários, sabe? Então, se eu vi um comentário e eu não, enfim, me senti agredida por ele, eu posso denunciá-lo. E aí, claro, existe pessoas que estão ali dedicadas para essa moderação, né? Que geralmente é o nosso ponto frágil, a gente não tem mão de obra suficiente para dar conta desse trabalho. Agora, se perguntem, por que eu não tenho essa mão de obra? Eu tenho a mão de obra, só que ela está sendo destinada para outra atividade, que hoje é considerada prioritária. E geralmente é essa, é produção de conteúdo. Então, está muita gente focada em produção de conteúdo, né? E a gente olha para o cenário maior, todo mundo produzindo conteúdo, nós também. Né? O que a gente pode fazer de diferente? Tem que talvez deslocar um pouco dessa mão de obra para outras tarefas que não estão sendo feitas por influencers, por E às vezes, Ana, creators. eu acho também que criar tecnologia no nosso ambiente digital que permita isso, né? Claro, totalmente. Porque se você cria mecanismos dentro do seu site, por exemplo, para essa interação entre a audiência e os jornalistas, você faz com que aquele problema colocado no começo da sua apresentação, que é o tempo dedicado, possa ser repensado, né? Porque Claro, se você totalmente. entrega os mecanismos, por exemplo, para que o jornalista ele consiga responder aquilo que é relevante, aquilo que foi escrito a partir do que ele produziu de uma maneira automatizada entre aspas, mas com mecanismos mínimos que permitam controles, talvez ele consiga fazer muito mais com menos tempo, esse jornalista. Claro, E isso, totalmente. isso é um caminho muitíssimo interessante também, né? Agora eu queria te fazer uma pergunta. Quando você fala da interação entre o jornalista e a audiência, né? Uhum. É inevitável que a gente não pense na experiência da Folha com a criação do Ombudsman. Eu acho que no passado, aquele foi o Uhum. primeiro passo, eu diria, né? Para esse relacionamento, não? Acho que sim. E ali é engraçado, né? Porque era uma pessoa de dentro da redação, mesmo fazendo essa leitura crítica, né? Uhum. E claro que é uma visão, teoricamente, que vem do... Teria que ser, digamos, os olhos do público ali em cima, né? Daquele conteúdo, uma visão crítica. Acho E que foi você, um e passo você importante. acha, Ana, que esse profissional, o ombudsman, ele ainda faz sentido nesse novo Sim. modelo onde o relacionamento com a audiência é de maneira mais direta entre o jornalista e o público? Ou você acha que o ombudsman ainda é um mediador importante? Porque, na prática, eu pouco vi esse tipo de profissional em outros veículos além da Folha, não? Uhum. É verdade, né? Acho que eu não lembro de outro lugar que tenha tido um ombudsman, assim, com essa É, regularidade, né? com a seriedade também, né? Exato. É que, na verdade, assim, eu acho que talvez eu não colocaria o ombudsman nessa discussão de relacionamento. O que o Uhum, ombudsman faz ali é uma leitura crítica, né? Ele não propriamente reúne o público com jornalistas, né? Ele não promove esse diálogo. Ele apresenta uma série de ideias que vêm do público, né? Que vêm do uhum. público não só necessariamente, inclusive são mais dele até. Mas é o tipo de coisa que acho que é muito importante, assim, nesse momento a gente ter essa leitura crítica, né, seja do ombudsman, são trabalhos que se complementam, né, ter um comitê de leitores também. Eu Sim. estou vendo aqui agora a mensagem da Márcia, desculpa, Márcia Márcia. Miranda, Márcia, É, pode fazer sua pergunta, se você quiser, abra o microfone, queremos ouvi-la. eu vou deixar aqui só no finalzinho, Sei, só na tela, os meus contatos, se alguém quiser entrar em contato para continuar a legal, conversa, fique à vontade. Ah, Diga, perfeito, Márcia. perfeito. legal, Ana. Então, eu estava conversando, eu não sei se meu microfone está muito bom, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Perfeitamente. Legal, ótimo. É o seguinte, o meu foco aqui é a produção de conteúdo para os associados da ANER, né? Então, assim, nesse sentido, a gente está sempre buscando coisas que sejam interessantes e relevantes e tudo mais. E aí, por isso, eu te faço a pergunta em relação a veículos interessados em adotar esse tipo de escuta mais sensível, né? Enfim, Uhum. você chegou a fazer assim, um compilado, alguma coisa de
reunião de experiências, de como começar esse processo? Como é que começa, entendeu? Porque eu acho que a grande dúvida também do público que está com a gente é como é que eu começo tudo isso, né? Eu quero ouvir, sim, mas como que eu começo? Muito boa essa tua pergunta. Eu posso interromper aqui o compartilhamento? Eu quero olhar o rostinho de vocês. Fica à Então, vontade. talvez só para responder agora aqui para Márcia, né? Isso, Márcia Miranda. Márcia Miranda, perfeito. Márcia, nesse site aqui, no Orbis Media, que foi por onde saiu a pesquisa, né? As duas, enfim, até tem outras, mas a gente tem publicado bastante coisa nessa linha de trazer casos, de publicar reflexões, até material também didático que siga nessa linha, né? Um desses materiais até era um que eu ia recomendar aqui para vocês, que é a escuta como diferencial no jornalismo, que é um artigo, ele é de 2020, mas ele conta justamente um caso que foi vivido numa emissora de rádio aqui de São Paulo. De um caso que foi, assim, muito emblemático por conta de uma pessoa que ligava para a redação, sempre no mesmo horário, em dias muito precisos, e descarregava toda a sua raiva em quem quer que atendesse o telefone. Inclusive a raiva em relação à produção, em relação ao produto em si, né? A pauta, o que fosse. E aí aconteceu de que uma menina de uma redação para quem eu fiz uma consultoria, ela trouxe essa inquietação, né? Ela falou assim, teve um dia que ninguém queria atender o telefone porque sabiam que era aquele cara. Aí ela disse assim, deixa comigo, deixa que eu atendo. Ela pegou o telefone, ouviu, era o cara. E ele começou a xingar. E ela ouviu o cara e ficou ali, puxa vida, nossa, não é complicado, né? Não tomou partido, mas ela foi dando aqueles sinais de realmente estar ouvindo, né, o sujeito. Sei que no final da conversa, ele declarou, ele acabou confessando que ele estava desempregado, estava passando por um momento de perrengue na vida dele, que a mãe dele estava super doente, e que ele acabava ouvindo a rádio por meio que força do hábito, né, que era o momento que ele estava com a mãe dele, enfim. E, naquele momento, ele agradeceu para ela. Ela deixou ele falar, porque os outros não deixavam, os outros interrompiam, diziam, ou cortavam a ligação, enfim. Por quê? Porque realmente a gente quer se livrar, né, desse incômodo, que é o tal do maldito ouvinte, o maldito leitor. E ela ouviu. A partir daquele momento, o cara parou de ligar. Então, percebe, eu sei que o nosso papel, até como já uma pessoa numa redação me disse muito ironicamente, né, então agora a gente vai ser terapeuta, né, do público. É óbvio que não, né? Mas esse cara está precisando, isso é algo que ele está precisando de um espaço para ouvir. E se esse espaço é um espaço que ele já admira, né, que é um veículo que já é consolidado, ou pelo menos um jornalista com quem ele já tem uma relação, isso vai fazer um papel ainda maior na vida dele. Agora, isso que tu está me trazendo, que seria um passo a passo, né, eu não vi, eu não fiz, mas eu acho que é uma excelente ideia. Só acho difícil, Márcia, porque, assim, eu não vejo que seja um passo a passo, tu entende? Talvez até seja uma coisa interessante para a gente pensar, para fazer juntos, mas jamais vai esgotar. Se eu disser para vocês, como o pessoal lá da Cap Radio fez, né, lá na cidade de Amador, tragam pesquisadores de uma universidade, façam uma enquete com a população, descubram qual é o problema que essa população tem, criem eventos. De repente, daqui a pouco, vem o Fabrício, lá de Florianópolis, e vai falar assim, não, aqui a gente adotou o método da bola de neve e... desculpa, eu acabei passando pela bola de neve. É que, assim, esses caras, eles saíram da redação, eles ouviram as pessoas no mercado, né, na barbearia, na escola, e aí, para essas pessoas, eles pediam 5 contatos. E aí eles conversavam com esses 5 contatos indicados. Porque, claro, né, é difícil a gente chegar numa pessoa com quem a gente nunca conversou na vida e querer saber da vida dela. Eu sei porque eu estou tentando fazer essa pesquisa. E está muito difícil de conseguir pessoas que me falem sobre as suas vidas sem me conhecerem, né? E eu não quero que me conheçam justamente para não enviesar as respostas. E aí, quando vai por indicação de alguém, já facilita. Aí, cada uma dessas 5 pessoas indicava mais 5. Entende? Por isso que chama bola de neve o processo. Mas, enfim, é um outro caminho, né? Talvez seja um work in progress, Márcia, que possa ser feito e aberto,
sabe? E novas experiências serem agregadas ali. Mas eu acho que pode ajudar para ser uma referência, sim. E, Ana, tem mais uma pergunta, justamente eu vi. do Fabrício Vitorino, lá do Grupo NSC, né? Isso. Ele pergunta, Ana, o jornalista é treinado para uma escuta assertiva, para ouvir e conversar com o público? Será que não tivemos uma mudança profunda na profissão, no dia a dia, que a formação talvez não tenha acompanhado? Ah, sim. Assim, totalmente. Eu não tenho dados para te responder, tá, Fabrício? E lamento isso, mas de percepção que eu tenho, até por já ter lecionado muito na graduação, isso é muito, muito claro. Tá? A gente realmente não tem essa formação de ouvinte, né? E aí eu estou te dizendo que a escuta assertiva ou escuta ativa, né, que é como a comunicação não violenta também trabalha, ela é algo muito novo, né? Muito recente, talvez, digamos, nos debates, não só acadêmicos, mas também de pessoas ligadas a soft skills, né? Então, profissionais de psicologia, profissionais de recursos humanos, né? Então, esse pessoal está começando realmente a ficar muito atento, porque é parte do core business deles, né? Não é nosso core business. Nosso core business não é ouvir, né? Quer dizer, a gente ouve numa parte, que é ouvir a fonte, né? Mas nosso core business, principalmente, é falar, que é o contrário de ouvir, né? E o que eu estou propondo aqui é justamente a gente tentar fazer essa virada de perspectiva, e não mais apenas produzir, falar e também ouvir. Agora, em termos fala assim, de preparo, não, a gente não é preparado. Até tenho, assim, custo para entender, e se de repente tu quiser comentar, o que seria necessário, né, para treinar um jornalista para ouvir. E não é fácil ouvir, gente. Aliás, ouvir não significa concordar com o que o outro está dizendo. Isso também é uma das grandes, assim, coisas que se falam nesse meio. A gente tem a mania, né, de achar que ouvir significa a gente concordar. E não. É outra coisa. Tem um dado que você botou no início da apresentação, né, que era o quão preparado, ou quanto tempo os profissionais da imprensa estariam dispostos a investir na interação com o público. Então, é uma preocupação minha, que normalmente quando a gente tem essas pessoas que lidam com o público, elas têm algum tipo de treinamento, né? E aí eu já tive ocasiões aqui, e eu oriento sempre a turma quando você vai responder a um e-mail, você vai interagir com um leitor e você não sabe se de fato é um leitor ou se é alguma pessoa com algum interesse secundário, né? Muita cautela para você não produzir provas contra si mesmo e você de fato praticar ali uma conversa proveitosa, né? Então é uma temeridade você jogar um recém-formado na interação com o público, né? Bem lembrado. Não quer dizer que por ser uma tarefa, digamos, paralela na redação, ela tenha que ficar na mão de pessoas júniores. Muito pelo contrário. E é o comum, né? É o comum. A gente vê assim o ciclo, você coloca os estagiários no front, literalmente. É um erro. E às vezes, né, Fabrício, a gente percebe também uma interação desse leitor com outras áreas da empresa também, Ana. Porque a gente está falando de uma relação mais entre quem produz o jornalismo e a nossa audiência, né? Mas às vezes essa comunicação ela exige esforços de outras áreas, como a área de atendimento ao leitor, a área de atendimento ao assinante, né? Eu sei disso porque eu já trabalhei também com esse ponto. O próprio Genésio Cruz da Panini, né, Genésio? Na Panini a gente percebia um pouco disso. O leitor ele muitas vezes ele não estava interessado com quem necessariamente produziu aquela edição. Ele tá querendo desabafar com a empresa como um todo, né? E aí, o que a gente faz nesse caso? Porque aí pode acontecer o que o Fabrício acabou de colocar, né? Tipo, uma demanda vai lá para a redação, monopoliza a redação, sendo que não é necessariamente uma relação entre jornalista e audiência, mas entre a marca e a audiência, né? E é um trabalho que ainda é muito, a gente meio que não fala muito sobre isso, mas o trabalho do jornalista é um trabalho muito artesanal, né? Como se fosse uma canvas em branco. Você todo dia tem que construir uma pintura, uma história, né? Tirar às vezes uma redação de uma matéria de onde não tem nada. E às vezes alguém vem com uma crítica, muitas vezes mal envelopada, seja leitor, seja assinante ou não,
que está ofendendo um produto intelectual teu, né? Um trabalho que é a tua pintura, né? Como assim? Você está dizendo que eu escrevi? Que não... o cara toma para si, é uma crítica à sua obra de arte, né? Então não é um trabalho matemático, né? Cara, eu escrevi esse texto, né? E às vezes o cara não está preparado para responder a isso e a coisa descamba para uma interação que não é muito frutífera, vamos dizer assim, né? Não, tu tem razão, Fábio, isso é uma coisa que dói muito, porque realmente é isso, é o maldito. Ele só aparece quando é para criticar o nosso trabalho, né? E aí eu te diria, até conversei com a Regina quando a gente estava discutindo o tema desse webinar, desse café, que eu comecei a falar para ela de uma outra aula que eu trabalho, que é de gestão de crise nas redes. E aí ela falou assim, nossa, então vamos fazer isso também. Eu falei, não, calma, porque isso já rende uma outra conversa, de tão complexo que é o tema, né? Então, como lidar com a crítica? O nosso instinto inicial, geralmente, é esse, de a gente se proteger, de a gente se defender, né? E a gente talvez tenha criado aquela ideia da cultura do desdém, né, do maldito leitor, justamente porque a gente foi muito atacado, então não é gratuito isso, né? Agora, o fato é que não dá mais para a gente rebater, talvez nunca tenha sido possível, mas agora muito menos, porque a gente precisa mais desse cara. Não quer dizer que a gente vai apanhar também gratuitamente, né? É muito mais, a esfera, o assunto ou o desafio que está muito mais na esfera de a gente tentar, e aí é uma coisa delicada, embora eu já tenha vivido em alguns momentos, de trazer aquele leitor para perto. Muito difícil. Eu já vivi alguns casos, não com fundo político, tá? A discussão não era política, era de ter pessoas realmente enraivecidas e de se colocarem de uma maneira muito agressiva. E de acordo com a nossa resposta, isso em alguns veículos da Editora Globo, essa pessoa, ela dava um passo para trás. É garantia? Não, não é garantia. Mas era um voto de confiança que a gente dava para essa pessoa. Então, era uma oportunidade que a gente dava de vamos conversar direito. Se essa pessoa continuasse xingando a gente, bom, aí a gente sabia que não era alguém que estava disposto a conversar. Era alguém realmente mais troll. Um pouco na linha disso que o Demetrios falava, né, de que cai nas mãos do jornalista uma demanda que não é editorial. Gente, isso acontecia direto, tanto no Terra, quando reclamavam para a gente que não conseguiam acessar o e-mail, né, suporte técnico. Ou então, quando caía lá no Facebook da revista à Época, dizendo, a minha revista chegou amassada, minha assinatura está atrasada, me cobraram 2 vezes, e por aí vai. E aí, o trabalho nosso lá foi de tentar estabelecer com os jornalistas e com o pessoal de atendimento ao leitor, ao cliente, ao assinante, um fluxo, né, que não onerava o jornalista, mas que também não situava totalmente fora, porque era ele que estava na linha de frente, né? Ele recebia a reclamação. Então, a gente conseguiu fazer com que esse jornalista, ao receber a reclamação, ele desse uma resposta de contingência, que era aquela resposta primeira, que não resolve o problema do cara, mas que fala assim, ó, lemos e encaminhamos. Né? Espera um pouquinho, eles pediam 24 horas úteis, uma coisa assim, vão entrar em contato contigo. Enquanto isso, esse jornalista simplesmente jogava esse contato para a área de atendimento. Né? Mas não é que ele ignorava, né? E ele também não se envolvia profundamente. Então, era até aí que ia o envolvimento dele. Né? Mais do que isso, aí realmente entrava o pessoal de atendimento. Por isso que eu digo, é uma questão de a gente criar dinâmica, sabe? E testar para ver se funciona, porque vai ter empresa que de repente não vai funcionar. Né? Por isso que eu falei para a Márcia, não tem um único modelo. Né? Genésio, tem aqui uma pergunta ainda do Paulo, acho que é um comentário, né? Sim, é um comentário do Paulo. Ele pergunta, ele faz dois comentários aqui. O primeiro é o quanto os mais velhos da redação ouvem menos que os mais jovens, que tanto falam de empatia, né? Ele está fazendo um paralelo aqui geracional em relação aos profissionais mesmo, né? Quem estaria mais preparado? E a segunda intervenção dele eu achei muito interessante, que ele coloca aqui no finalzinho, né? Que a equação é simples. Quanto mais chato o público, mais fiel ele fica quando é conquistado, né? Acho que faz todo sentido, né? Faz todo Agora, em relação a sentido. essa questão geracional, Ana, você tem algum ponto que vale a pena colocar? Não, nunca pensei nisso. Aliás, é um bom ponto.
quem escuta mais, né? Se pessoal mais velho, foi mais ou menos isso que o Paulo colocou? Foi. Eu tenho Das redações, eu né? tendo a acreditar que o pessoal mais velho tem mais Paciência. não é mais paciência, mas eu acho que tem Hum. mais uma relação de empatia melhor ali com a audiência, a sensação que eu tenho, sabe? Mas aí pode ser um preconceito bobo também, sabe? Acho que é mais uma pergunta que eu vou colocar na minha próxima pesquisa. Qual a sua faixa etária? Porque eu pergunto qual é a região, que eu gosto de ter gente de todas as 5 regiões, né? E qual é o cargo. Mas eu não pergunto faixa etária. Isso é uma coisa importante mesmo, É de a gente interessante notar. mesmo. O que eu notei, o que a pesquisa me mostrou, na verdade, foi o seguinte: o pessoal que está em cargos mais baixos das redações, que são produtores ou repórteres, são pessoas que têm uma visão pior da audiência. Eles classificam a audiência com adjetivos mais negativos. Eu realmente não fiz uma filtragem sobre como eles se colocam para responder comentários, né? Isso até é uma filtragem possível, mas eu lembro que eles têm uma imagem muito pejorativa, sabe? Então, eu acho que também, talvez seja um preconceito que vem até da nossa formação, né? Nas Pode ser que seja. universidades, enfim. E, Genésio, quer fazer a sua pergunta, por O favor? Genésio e depois a Nívia. Genésio, a Nívia, o nosso tempo tá se escapando aqui, mas eu acho que dá para Rapidinho. segurar essas 2 perguntas aí. Vamos lá. Rapidinho, na verdade não é pergunta, eu queria dar um exemplo contrário do exemplo que você deu. A gente tem um cliente aqui e todo mundo conhece esse cliente. Ele não liga para reclamar, ele liga para conversar. Ele quer falar sobre... Ele quer estar up to date em tudo que está acontecendo dentro da Panini. Então, ele recebeu um livro, ele quer saber se vai sair o outro livro, quando vai sair. E nem sempre a gente tem essa informação, ou nem sempre quem atende tem essa informação. Porque muitas vezes essa informação está dentro do editorial. O editorial que sabe a programação que vai lançar. A pessoa que está no atendimento não sabe se o Batman XPTO vai sair em setembro, em outubro. E esse cara já não vou folclórico, eu não sei se é a palavra certa, mas todo mundo que conversa com ele sabe, olha, o fulano ligou, você pode parar tudo que está fazendo, você tem meia hora para conversar com ele, porque ele não, com menos de meia hora ele não desliga. Ele fala de tudo que ele comprou, de tudo que ele vai comprar. Quando ele recebe o pacote do que ele comprou na loja, ele dá feedback se a embalagem estava boa, se a embalagem não estava ruim. Enfim, eu já conversei. Por acaso ele caiu 2 vezes comigo para eu conversar, né? Eu nem sou do atendimento, mas caiu aqui, conversei com ele, né? Foi até uma coisa interessante, é uma maneira diferente e de você ver como que as pessoas também gostam tanto da tua empresa que eles querem falar com você. Então, Sim, eu acho que aí esse cara a gente tem que abraçar, não importa, tem muita gente que vai falar, esse cara é chato, porque fica falando, não, tem que abraçar esse cara é o cara que vai divulgar, que vai amanhã, vai encontrar com alguém e falar, eu liguei lá na Panini, eles me deram essa informação, tal. Esse cara é o grande difusor do bom atendimento que a empresa pode dar, né? Era isso, só esse comentário. Em relação à paciência do mais velho, do mais novo, eu com as minhas barbas brancas vou passar para falar sobre isso, tá? Então, eu acho que tem os 2 pontos. Eu acho que tem um lado... Nem foi chamado na questão, mas tem o lado da experiência que faz com que você consiga entender um pouco melhor o que está acontecendo. Você não seja tão ansioso para querer resolver a questão. E tem outro lado do fato de que, às vezes, você vai ficando um pouquinho mais velho, você também fica um pouco mais impaciente. Então, acho que tem uma mistura das 2 coisas. Eu acho que vai ser complexo de responder essa pergunta. Era isso, gente. Muito bom, Genésio. Eu adoro esses causos, assim. Eu tive vários, assim, tanto no Facebook mais até da Editora Globo, um tempo que eu estava lá trabalhando internamente, mas mais quando eu fui para fazer o doutorado na Argentina e eu fiquei fazendo freela para Casa e Jardim e Casa e Comida. Então, eu fazia moderação e respondia comentários, enfim. Aí tinha casos, assim, tinha um caso de um rapaz que morava numa cidade no interior do Rio Grande do Norte. E ele era artista plástico, então ele fazia as obras dele, mostrava, e ele queria, claro, aparecer na revista, né? E aí não tinha espaço, as meninas não achavam que era o caso de colocar, tudo bem, é uma decisão editorial, e aí eu ficava ali desdobrando para ele, né? E aí ele e outras pessoas, várias,
perguntavam o nome, né? Tá, mas como é o seu nome? Né? E aí alguns dizem, você é muito atencioso, ou será atenciosa? Quer dizer, eles querem saber quem está ali atrás. E aí teve esse caso desse rapaz que um dia ele apareceu aqui em São Paulo e falou assim, Ana, eu estou aqui na frente da Editora Globo, eu queria subir para visitar a redação. E eu na Argentina. Aí falei com ele, falei assim, olha, era um feriado ainda, né? Eu assim, puxa, eu não tenho como, né? Eu não estou presencialmente na Editora Globo e tal. É difícil, porque a gente acaba se envolvendo mais do que gostaria, né? Mas eu dei a real para ele, né? Falei, olha, talvez tu consiga pergunta por alguma menina da redação, na recepção, mas eu realmente não consigo te ajudar nesse momento. E é engraçado, porque até quando eu trabalhava no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, eu fazia estágio lá, eu estava estudando jornalismo ainda, tinha um artista plástico que sempre ia lá, gente do departamento de comunicação, a Nivinha tem que sair, ela não vai poder ficar, desculpa, Nivinha, será que ela não quer falar ainda? Querida, desculpa, falei demais, depois a gente conversa. Enfim, e ele ficava trazendo, né, o material dele para a gente e tal. É muito duro, né, gente, porque, assim, não é o nosso trabalho core. Né? A gente não é pago para isso, a empresa não espera que a gente faça isso. Mas a gente tem que saber lidar, talvez até... Por quê? Porque se isso está chegando até nós, é porque esse cara não encontrou abertura em outro lugar. Né? E a gente também vai ter que criar limites, quer dizer, a gente cria limites para tantas outras coisas na vida da gente, inclusive pessoal, né? Isso é mais uma... A questão toda é a gente tentar entender que isso sim é uma tarefa do trabalho. É uma das, né? Ela não é uma coisa, enfim, que não é nossa função. Tá certo, Ana. Eu vou precisar terminar aqui agora. Estou percebendo que a galera tá precisando entrar em outros compromissos aí, mas foi incrível. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente aprendeu bastante e refletiu sobre algumas coisas que no dia a dia a gente deixa passar batido, né? Uhum. E aí, se alguém precisar entrar em contato com a Ana, os contatos dela foram apresentados aí na tela, ou se precisarem de mais informações, é só consultar a Anera aí pelas redes sociais, pelos canais oficiais. E agradeço a todos e vamos convidar, sim, a Ana para novas oportunidades, seguramente, né? A Regina seguramente vai considerar isso em algum momento aí. E até a próxima, pessoal. Até semana que vem, viu? Um abraço a todos e bom trabalho. Obrigado, Ana. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau. Márcia, não te cumprimentei. Tchau, obrigada.